Olá a todos, aqui é o professor Luciano. E nessa aula vamos dar continuidade ao nosso tema aí de diabetes mellitus, né? Nas aulas anteriores nós explicamos aí os mecanismos de alteração em que a hiperglicemia tem a principal causa, né? E o principal papel nas alterações metabólicas e nos desfechos, diversos desfechos desfavoráveis, né, do diabetes. A retinopatia diabética, a nefropatia diabética, né, o infarto agudo do miocárdio e tantos outros eventos e complicações. Então, nessa aula nós vamos então dar continuidade ao tema e já apresentar aí a classificação do diabetes segundo aí as suas principais causas, né? Então nós temos aí esses dois primeiros tipos de diabetes, como a gente bastante mencionou, né, nas aulas anteriores, que são o diabetes mellitus do tipo 1 e o diabetes mellitus do tipo 2, ou seja, são os diabetes de maior prevalência, né? Nós vamos citar aí algumas tantas outras situações que têm como causa também, embora de menor prevalência, para o diabetes, e também situações ou patologias de base, né, que levam ao desenvolvimento do diabetes, seja por resistência ao receptor de insulina, ou seja, por destruição das células beta pancreáticas, né? Ou células de Langerhans. Então, nós temos aí os dois principais tipos de diabetes, ok? O diabetes tipo 1 com menor prevalência, de 5 a 10% dos casos, e dentre desse grupo, o tipo 1A, que é o imunomediato, tá? Que tem a sua maior prevalência. Então, o diabetes mellitus tipo 1 é aquele em que as células betas, por algum motivo, seja mediado aí por um problema autoimune, né? O indivíduo então tem as suas células betas destruídas, né? Culminando com deficiência absoluta. Inicialmente ainda pode produzir alguma quantidade de insulina, porém no diagnóstico já é necessário então realizar a insulinoterapia. O diabetes tipo 2 é aquele resistente à insulina, né, que possui aí um defeito, pelo menos no médio e longo prazo, na produção e também na secreção de insulina. Ele está intimamente relacionado com o estado de obesidade, tá? E é o de maior prevalência entre 85% e 90% dos casos. O de menor prevalência do diabetes tipo 2, do tipo 1, o idiopático, né? Então ele é bem mais raro, tá? De causa inespecífica. Então, basicamente, nós vamos encontrar aí na clínica médica esses dois tipos, muito mais, né, conforme está aqui a prevalência, o diabetes do tipo 2, aquele indivíduo obeso de longa data, sem controle e que desenvolve a resistência à insulina inicialmente, apresentando alterações aí de exames de perfil lipídico e com desfecho de diabetes do tipo 2, né? Basicamente, a intervenção então é o controle do peso, a redução do peso para o controle da doença. Uma vez que a doença já esteja instalada, ela não tem cura, ela tem tratamento, né? E aí
não só a dieta e a atividade física, mas também o uso aí de medicações, seja de secretagogos, antidiabéticos orais e ou insulina, tá? Então, um terceiro tipo, que aí ele vai subdividido em várias causas, né? E o quarto que nós veremos ao final, que é o diabetes gestacional, então é uma série de condições. Por exemplo, tipo 3 a gente tem de defeitos genéticos da função das células beta. Nós temos o diabetes, né, do tipo MOD, que é aquele diabetes da maturidade, muito parecido com o diabetes tipo 2, né? E que ele tem uma incidência aí por volta de até os 25 anos. Então nós temos um MOD, por exemplo, do tipo 2, em que há um defeito para a produção da proteína enzima glicoquinase, em que o indivíduo então tem o seu limiar de secreção de insulina em relação à glicemia alterado, ou seja, aumentado. Esse paciente, por exemplo, ele cursa com uma hiperglicemia, vamos dizer, branda, né? Em que a atividade física e a mudança dos hábitos alimentares na conduta alimentar é o suficiente para o tratamento dessa condição. É importante a gente estudar e conhecer os outros tipos, né, de MOD, em que alguns, por exemplo, o MOD 3 já cursa com sintomas bem mais alterados em relação à glicemia, então há necessidade também de utilização de medicações, tá? E tantos outros aí tipos, né, de MOD, até o 6, DNA mitocondrial, entre outros. Nós temos aí outros tipos, né, genéticos, defeitos na ação da insulina, resistência à insulina do tipo A, né, no depressionismo também, que é um caso dessa resistência à insulina do tipo A, em que é uma condição incompatível com a vida em crianças, né, e várias outras síndromes, tá? Então, esses outros tipos de diabetes que nós veremos que de causa genética de fato, né, e também, por exemplo, de alguma consequência de alguma doença de base, né? Doenças do pâncreas exócrino, uma pancreatite, um trauma, uma ressecção do pâncreas, uma neoplasia, etc., também pode ser um fator predisponente aí para o diabetes. Endocrinopatias, né? Acromegalia, síndrome de Cush, glucagonoma, feocromocitoma, hipertiroidismo, entre outras, né? Nós temos também situações que predispõem o indivíduo aí ao diabetes, como droga induzidos, né? O Vacor, que é um veneno para roedores, uso de pentamidina, ácido nicotínico, glicocorticoides, que são hormônios aí hiperglicêmico, né? Entre outras drogas, né? Nós temos também causas aí de base infecções, né, como rubéola congênita, citomegalovírus, entre outras, e algumas formas incomuns de diabetes imunomediato, tá? Vejam que são situações bem mais raras, né? Causas bem mais raras, mas que ocorrem, né? Então, depois desse, dessa explanação, nós vamos voltar lá rapidamente para a gente questionar algumas questões em relação à genética. Nós temos aí síndromes associadas ao diabetes, né? Síndrome de Down, de Klinefelter, de Tanner, entre outras, ok? E, por fim, como eu disse, o quarto tipo, o diabetes gestacional, que é aquele em que é descoberto, né, pela primeira vez, obviamente, durante a gestação.
Então é importante, pessoal, a gente desmistificar algumas questões aí, né? Embora a obesidade também tenha um, um fator, né, genético em relação aí à composição corporal, etc., a gente não pode aceitar de forma nenhuma em que, no caso confirmado de diabetes mellitus do tipo 2, o tipo 1 ainda você tem aí uma relação genética com outras doenças autoimunes que parece também ser uma causa de predisposição a essa condição, né? Outras doenças autoimunes como psoríase, etc. Agora, no diabetes mellitus tipo 2, é muito mais relacionado ao hábito de vida, né? E o consumo exagerado, né, ou errado, né, de alimentos, somado ao sedentarismo, estresse, etc. Né? Embora o estresse por si só não seria uma condição sine qua non para o desenvolvimento, mas é uma condição que leva aí, pode levar à alta ingestão de alimentos. Então, não significa que se algum familiar, né, é, de primeiro grau tenha diabetes mellitus do tipo 2 que desenvolveu por consequência aí de um excesso de gordura corporal, ou seja, de obesidade, que necessariamente os filhos o terão, né? Então é perfeitamente possível se modular essa condição aí com bons hábitos, né, de vida. Diferentemente aí quando você tem defeitos genéticos mesmo, né, de fato aí em é, produção de proteínas específicas, né, que você tem aí uma condição dominante ou recessiva em relação à genética, ok? Então é importante a gente enfatizar isso aqui, porque muitas das vezes os pacientes, os próprios profissionais, eles aceitam a condição genética aí do tipo 2. Todo mundo na minha família é obeso, eu também sou obeso e acabei me tornando diabético, né? Isso é muito fácil da gente desmistificar, uma vez que, se você for reparar, muitas das vezes até o animal de estimação da família, ele é obeso, né? Então nada tem a ver com a genética, ou melhor dizendo, de forma aí muito incisiva no sentido de desenvolver a condição, tá? Passando então, dito isso, né? A gente tem algumas condições aqui em relação ao diabetes que é importante conhecermos, porque geralmente o que se faz na prática clínica, né, é o diagnóstico do diabetes do tipo 1 ou do tipo 2. E geralmente não se faz nada além de exames simples de glicemia, né? Geralmente ele é associado aí à idade, embora ele não seja uma condição para a classificação do diabetes, como a gente viu, mas ele tem uma maior prevalência, por exemplo, do tipo 1 em crianças, adolescentes e adultos jovens. Não significa que uma pessoa, um adulto mais velho possa desenvolver essa condição, né? Mas ele tem essa prevalência em pessoas mais jovens, mas não é condição para a classificação, tá? E o diagnóstico. Então, geralmente o que se encontra é uma criança aí, um adolescente que entra em coma, né? Por cetoacidose diabética e com a glicemia muito alta, dosa-se o peptídeo C, como a gente viu nas outras aulas, e você tem aí basicamente o diagnóstico não se fazendo nenhuma dosagem de anticorpos, né? Autoanticorpos. Então acaba que dessa forma na prática clínica se classifica apenas o diabetes tipo 1 e tipo 2. Porém, tem algumas condições, por exemplo, como é, chamado LADA, né, que é o diabetes, né, do adulto, né, também com uma causa aí autoimune. Ele cursa muito parecido com o diabetes tipo 2, inclusive ele
inicialmente usa também medicação antidiabética oral, né? E depois, pelo menos por 6 meses, nós vamos ver isso aí, e depois há necessidade de insulinoterapia. Então, geralmente, essas duas condições, elas ficam no diagnóstico do diabetes tipo 2, mas é importante a gente conhecer para poder, de fato, fazer essa diferenciação é o que vai também nortear o terapeuta aí em sua conduta. Por isso que a gente vê fulano é diabético e tem a glicemia mais controlada, né? Por volta de 140 no jejum, né? Glicemia de jejum. Outro que eu conheço é diabético, está sempre com a glicemia de 230. Então, isso pode ser o tipo de diabetes. Como a gente comentou, a pessoa pode ter um diabetes do tipo MOD 2 e ter uma hiperglicemia mais branda, né? Da mesma forma, o LADA. Então vamos fazer aí alguma diferenciação, tá? Em relação ao diabetes tipo 1, é aquele que não produz insulina, o tipo 2 é aquele consequente à obesidade, ok? E o LADA, né, que não está relacionado à obesidade, porém cursa muito parecido com o diabetes tipo 2, porque pode ser que a pessoa também tenha um excesso de gordura corporal. Ele geralmente também é diagnosticado na idade próxima aí do diabetes tipo 2, porém ele é imunomediado. Tá? Então vamos ver algumas diferenças. Em relação à idade ao diagnóstico usual, então a gente viu que, embora não seja critério para definição ou classificação do diabetes, o diabetes tipo 1 ele tem uma prevalência muito maior, né, em crianças, adolescentes e adultos jovens. Como aqui está, embora o diagnóstico pode ser feito em qualquer faixa etária, tá? Basta que, se o indivíduo de 50 anos ele está com a glicemia de 600, né? Ou entra em coma, ou na dosagem de peptídeo C é indetectável, esse paciente, né? Obviamente, se a gente também fizer algumas dosagens de alto-anticorpos, ele é classificado como diabetes tipo 1, com certeza, e precisará aí da instituição da insulinoterapia, tá? O diabetes tipo 2, então, ele tem uma prevalência, né, em relação à idade, então, a partir dos 40 anos de idade. Então, esse asterisco aqui também nos mostra que ele pode ser diagnosticado da mesma forma em qualquer faixa etária. Você pode ter uma criança obesa e desenvolvendo diabetes tipo 2, não tipo 1, ok? E o LADA, como eu falei, ele tem um fenótipo muito parecido com o diabetes tipo 2, porém não é de consequência de resistência à ação periférica à insulina mais imunomediado, ok? A frequência, então, como a gente viu, menos prevalente o diabetes do tipo 1, né? Mais prevalente o tipo 2. Então, nós temos aí 90% mais ou menos, né? Dos diabetes sendo aquele diabetes tipo 2, por consequência do sobrepeso, da obesidade, da resistência à insulina. Então, ele navega junto aí com o aumento da prevalência da obesidade, ok? E o LADA, entre 10 a 12% dos pacientes classificados como diabetes tipo 2. Então, veja, esse aqui praticamente não é diagnosticado, né? Ele sempre é diagnosticado como diabético do tipo 2. Então, desses 90%, então já se estima que pelo menos 10% não tem diabetes tipo 2, mas sim o diabetes imunomediado, né? Naquele geralmente que se dá aí no adulto. Bom, peptídeo C, que é aquela molécula que é clivada e liberada na corrente sanguínea para gerar a insulina madura, a gente vai então perceber que no diabetes tipo 1, que é aquele indivíduo que o pâncreas não produz mais insulina, então, portanto, ele será indetectável ou detectável em nível sérico muito baixo, tá? Diabetes do tipo 2, pelo menos no início do curso da doença, ou pelo menos no curto prazo, ele tem aí o peptídeo C, ou seja, ele tem a produção de insulina normal ou até elevada. Conforme vai progredindo a doença e essa doença não é tratada ou controlada,
Então a gente pode chegar a um ponto aí de exaustão das células beta e sim, chegar a um ponto do paciente diabético do tipo 2 ele não produzir mais insulina ou em quantidade suficiente e ter a necessidade de se instituir a insulinoterapia. E o LADA, ele tem um nível intermediário aí entre 1 e 2, tá? Ele tem um nível médio aí de peptídeo C, tá? Então, em relação aos anticorpos, e aí a gente tem aí o principal, que é o anti-GAD, né? O anticorpo antidescarboxilase do ácido glutâmico, que se faz para o diagnóstico diferencial, por exemplo, do diabetes tipo 2 para o LADA. O tipo 2 não é imunomediado, portanto, o anti-GAD desse indivíduo será negativo e o do LADA positivo. Também do diabetes tipo 1 será positivo, ok? Então, veja que já são dois parâmetros que a gente vai diferenciar, por exemplo, do diabetes tipo 1 para o LADA, né? Em relação ao peptídeo C e o anti-GAD, embora os dois sejam positivos, porém o peptídeo C no 1 ele é indetectável na maioria das vezes, ok? Então, a associação, por exemplo, antígeno leucocitário humano, né? Sim, tem essa associação de risco, né? DR3 e DR4. No diabetes não tem essa associação aí antígeno, né? E no LADA tem uma associação, porém, de DR2 e DQ8, né? Que é uma reação de proteção e não de risco, como no tipo 1, tá? O quadro clínico clássico de diabetes, nós vamos comentar também mais à frente em relação ao diagnóstico, então ele pode estar presente, tá? Muito mais aí perceptivelmente falando no diabetes do tipo 1, que é a poliúria, ou seja, o excesso de micção, a polidipsia, que é o excesso de sede, tá? A perda ponderal, ok? Então, esses três são sintomas clássicos, tá, do diabetes, geralmente observado no diabetes tipo 1 não controlado, em que a glicemia está lá 600, 800, próximo aí de uma cetoacidose, né? No caso do diabetes tipo 2, podem reparar que a maioria dos diabéticos do tipo 2 obesos não apresentam esses sintomas, né? Ou seja, mais do que 50%, né, dos casos são assintomáticos e no caso do lado é variável. A emergência clínica, como a gente comentou diversas vezes, do diabetes tipo 1 é a cetoacidose diabética, né? Tendo um risco aí de coma e até de morte desse paciente com sequelas graves. No diabetes tipo 2, ele já não tem esse risco para cetoacidose diabética, ou melhor dizendo, o risco é muito menor, porque se esse indivíduo ainda usa alguma quantidade de glicose para o metabolismo, portanto, a geração de corpos cetônicos pela via aí da liberação de ácidos graxos, ela é bem menor que no diabetes tipo 1, em que nesse indivíduo a fonte única e exclusiva são os ácidos graxos, que consequentemente aí os corpos cetônicos, né? Então, o que pode ocorrer no diabetes tipo 2 é o coma hiperglicêmico hiperosmolar, né? Não cetótico. E no LADA não há. O tratamento medicamentoso inicial no tipo 1 não tem outro jeito que a não ser a insulinoterapia. Não adianta antidiabético oral, porque esse indivíduo não possui insulina. Então, desde o diagnóstico, ele precisa de insulina exógena para viver, ok? O diabetes tipo 2, então, inicialmente, né, se tem aí a medicação antidiabético oral, mas muitos por dificuldade até de adesão ao tratamento e controle da glicemia, acabam que tem que se instituir a insulinoterapia para esse paciente. Seja por isso ou ao longo prazo, né, um diabético descompensado a longo prazo, em que as células pancreáticas entram em exaustão, chega um momento que você também não detecta mais peptídeo C nesse indivíduo diabético tipo 2, né? 20, 30 anos de doença. Então, também é um dos outros motivos, segundo motivo, para a instituição da insulinoterapia. O LADA, ele também
inicia com a medicação antidiabética oral por pelo menos aí um período de 6 meses. Então ele é muito parecido aí em relação ao diagnóstico e controle da glicemia como o tipo 2, ok? Bom, então aqui nós vamos ver algumas outras comparações, né, entre características, né, como a gente viu aí, porém do diabetes tipo 1, do diabetes do tipo 2 mellitus, tá, pessoal? Tem o diabetes insípido, que nada tem a ver com essa condição. Então, no caso do diabetes mellitus, do tipo 1, tipo 2, né, outros tipos de diabetes e o MOD, aquele genético, né? Então, idade, nós vimos então que é uma idade prevalente do tipo 1 na infância, do tipo 2, né? Na puberdade, né? E aqui no caso seria uma comparação em relação a crianças e adolescentes, ok, pessoal? Da prevalência dessas condições nesse estágio de vida, ok? Gravidade do diagnóstico, né? Aguda grave, moderada a grave, né? Insidiosa e outros tipos, né? Pode ser também aguda grave e no MOD leve, né? Secreção de insulina. Então, no tipo 1, muito baixo ou inexistente. No diabetes tipo 2, variável, pode estar normal ou com excesso de secreção, tá? Outros tipos, moderadamente baixa e no MOD variável. Sensibilidade à insulina é normal esse indivíduo, então, com diabetes tipo 1, ele não tem resistência à ação da insulina, né? Ele não tem insulina, ok? No diabetes tipo 2, então, é o contrário. Ele inicialmente tem a produção normal ou até exacerbada, e o que ele tem, na verdade, então, é a sensibilidade periférica à ação da insulina reduzida. Nos outros diabetes, normal, porque a causa não é de base a obesidade, né? Causa genética, por destruição das células pancreáticas por conta de drogas, etc, né? Então, a partir, né, de algumas características em crianças e adolescentes, a gente pode, então, começar a fazer um diagnóstico diferencial, né? Através dessas características, ok? Então, em relação à genética, a gente vê também é poligênica no tipo 1 e do tipo 2, né? Autossômica dominante em outros tipos e no MOD, né? A frequência, como nós vimos, né? 80%, aqui no caso, como a gente está tratando de crianças e adolescentes, então veja, desse tipo 1, então, ele é muito mais prevalente, né? Em crianças e adolescentes. O contrário, né, o tipo 2 que a gente viu que ele tem a maior prevalência a partir dos 40 anos de idade, então, em relação a crianças e adolescentes, ele é menos prevalente, né? Isso aqui é importante a gente ver. Embora, como eu repito e enfatizo, não é uma condição para a classificação do tipo, é apenas uma informação em relação à prevalência, ok? A associação com obesidade, então a gente viu que tipo 1 nada tem a ver, né? O tipo 2 é uma relação forte, os outros tipos pode ser variável, MOD não, é genético, né? Acantose nigricans, então o que seria isso, né? Seria aí uma alteração dermatológica, né? Com hipoqueratose aí, hiperpigmentação da pele, que está muito presente aí associada com o diabetes do tipo 2, né? De repente, vocês já observaram, né, essa condição aí em algumas pessoas, em alguns pacientes, então tem forte relação com a resistência periférica à ação da insulina, como também a síndrome do ovário policístico, né? Então, essa situação aqui não se relaciona com os outros tipos de diabetes, ok? Então, a autoimunidade, sim, para o diabetes tipo 1, né? Obviamente, o tipo 1A, aquele imunomediado, não o idiopático, obviamente. O tipo 2 não tem relação com imunidade, né? Os outros tipos também não. E o MOD também não. É um defeito genético. Bom, aqui, então a gente traz um diagnóstico diferencial
para diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, um MOD e LADA, tá? Também, como a gente fala de dosagem de anticorpos, né? A gente tem aqui nesse quadro os anticorpos, né? Que devem ser dosados e a relação deles no caso, com determinados tipos de diabetes. Então, por exemplo, no diagnóstico do diabetes, a gente tem aí uma primeira condição que nós conversamos bastante, que é a hiperglicemia, né? Bom, então, diante do paciente, numa condição aí de hiperglicemia, nós vamos primeiramente observar a antropometria desse indivíduo. Esse indivíduo é obeso ou possui sobrepeso ou não, para a gente ver a relação do diabetes tipo 2, né? Que a gente viu que ela é bem forte com o sobrepeso e a obesidade. Então, essa árvore decisória é muito interessante. Vejam que o indivíduo com hiperglicemia, né? Se ele apresenta um IMC acima de 25, que é o limite aí que já traz a classificação do indivíduo com sobrepeso, né, a partir de 30 kg metro quadrado de obesidade, então a gente faz o seguinte, né, tá com MC acima de 25, dosagem de anticorpos, né? Se esse anticorpo, né, se essa dosagem deu positiva, e os anticorpos a gente vai ver aqui, né, se deu positivo, não é possível ser diabetes do tipo 2, certo? Porque a gente viu, né? É só observar aqui, ó, que o tipo 2 não tem relação aí com a autoimunidade, né? Então, esse indivíduo tem sobrepeso ou obesidade. Fez-se a dosagem de anticorpos, né? Seja ele qual for aqui, né? O mais comum, o anti-GAD, né? A gente pode fazer o anti-insulina, tá? Se deu positivo, então se descarta o tipo 2, né? E ficaria aí entre tipo 1, o diabetes mellitus tipo 1 ou o LADA, ok? Se esse indivíduo com sobrepeso ou obesidade faz-se a dosagem de anticorpos e ela dá negativo, então a gente vai para a dosagem de peptídeo C mais insulina em jejum, ok? Se der alto, a gente viu que a produção de insulina desses indivíduos, pelo menos no início da doença, ela é alta, né? Então, a gente fecha aí o diagnóstico do tipo 2. Isso é para quê, pessoal? Para não fazer um diagnóstico generalista entre tipo 1 e diabetes do tipo 2, ok? Bom, seguindo a segunda via aqui, se a dosagem de peptídeo C e de insulina de jejum, ok? Desse indivíduo que é obeso, porém com a dosagem de anticorpos negativa, né? Se ele tem aqui a insulina baixa, ok? Então a gente vai para uma outra decisão, para um outro diagnóstico diferencial, que seria aí um tipo 1, ok? Idiopático, que nós bem vimos, ó, lá no início, né? Bem mais raro, mas tem o tipo 1B, que ele não é imunomediado, né? Então, seria essa possibilidade aqui, um diabetes tipo 1 idiopático, não autoimunomediado, ou o MOD, ok? Agora, por uma outra via a partir do peso corporal, ou seja, a partir do estágio de obesidade. Se esse indivíduo tem o peso normal, ou seja, ele não é considerado com sobrepeso ou obesidade, faz-se então aí a dosagem de peptídeo C e de insulina em jejum. Se esse indivíduo tem baixas dosagens de peptídeo C, consequentemente de insulina, né, faz-se então a dosagem de anticorpos. Se der negativo, então é o tipo 1 idiopático ou MOD. Se der positivo, da mesma forma, o tipo 1 ou LADA, tá? Se mesmo esse indivíduo, tá, com peso normal, dosagem de peptídeo C e insulina alta, a gente fecha o tipo 2. Importante aqui, pessoal, é que
A dosagem do IMC aqui, ela, neste caso em que o IMC está fechando o diagnóstico para a normalidade do peso, e aí você vai me perguntar, mas o diabetes tipo 2 não é relacionado com a obesidade, ele é relacionado fortemente. Não significa que quem não tenha o diabetes tipo 2, quem não tenha obesidade, não vai desenvolver o tipo 2, né? A probabilidade de quem tem obesidade é muito maior, né? Não vejam como uma matemática, como 100% ou 0%. Não é assim que funciona. Agora, tem um outro detalhe que IMC abaixo de 25, por exemplo, 24 seria um IMC adequado, né, de eutrofia. Porém, aqui não é um parâmetro, não está aqui, não dá para a gente identificar um parâmetro de obesidade, porque o indivíduo pode ter um IMC de 24,5 e ter obesidade visceral e ter excesso de gordura corporal e ser considerado obeso, ok? Então justificaria isso aqui. Ou um ou outro. Mesmo com IMC abaixo de 25, se você for fazer uma medida mais aprofundada, uma estimativa melhor em relação à gordura corporal e de fato confirmar que esse indivíduo não é obeso, não significa também que ele está fora do risco, pode ocorrer, tá? Mas cuidado com isso aqui, a de levar apenas como parâmetro o IMC, tá? O indivíduo é o falso magro, né? Ele tem um IMC normal, porém excesso de gordura corporal significa obesidade e aí justifica isso aqui. No caso então, pessoal, das dosagens dos anticorpos, nós temos esses principais anticorpos utilizados, tá? O ICA, que é o anticorpo anti-ilhota, então, eles são anticorpos policlonais do tipo IgG, que reagem com todos os componentes das células beta do pâncreas, né? Anti-GAD e o IA2, que na verdade é o antígeno 2 de insulinoma, são subfrações, tá? Presentes em 60 a 90% do diabetes do tipo 1 recém-diagnosticado. Então, é importante aí a gente ter essa informação para, no caso dessa árvore decisória, dosar, né, esses anticorpos para vocês verem em relação ao tipo 1. Então, o anti-GAD e o IA2 aí podem chegar a ter a sua positividade em 90% dos casos, tá? O anti-GAD, então, eles estão presentes em 80% dos pacientes com diabetes do tipo 1, mantendo-se positivos em até 50% após 10 anos do diagnóstico, né? Então, você consegue aí, pelo menos, inferir o tempo de doença, né? A partir desse tempo, então, você já não detecta mais esse autoanticorpo, ok? Então, é o exame de escolha aí para rastreamento e confirmação da autoimunidade como causa do diabetes mellitus, né? Então, para a dosagem desses anticorpos, você tem que dosar o anti-GAD. O então, antígeno 2 de insulinoma, né, é um antígeno contra a tirosina fosfatase, né, presente em 60% dos casos ao diagnóstico, ok? E por fim, o anti-insulina, né, presente em 50% dos pacientes menores de 5 anos de idade com diagnóstico recente. Deve ser dosado antes da terapia insulínica, né? Porque senão ele acaba reagindo também com a insulina exógena, né? Tem pouco valor após os 10 anos de idade. Então isso é importante, você está diante de um paciente aí com 12 anos de idade, com uma suspeita de diabetes do tipo 1, né? O IAA não é já indicado para isso, ok? Então, pessoal, só para a gente aí aprofundar mais um pouco, né? A gente viu que o diabetes do tipo 1, nós temos do tipo 1A e 1B, né? O mais prevalente é o 1A, imunomediado, né? 5 a 10% dos casos, né? E, como a gente viu, muito mais prevalente em crianças a adultos jovens com sintomas clássicos: poliúria, excesso de micção, polidipsia, excesso da ingestão
de água, excesso de sede, polifagia, né? Que a gente não chegou a comentar, que é o que? Esse indivíduo, como perde peso, ele também aumenta a fome, né? Então, aumenta o consumo de alimentos, né? Desidratação, tá? Distúrbio hidroeletrolítico e com desfecho de cetoacidose. O diabetes do tipo 2, então, que é o mais prevalente dos diabetes, dos tipos de diabetes, está relacionado com a obesidade, tá? E para algumas condições aqui, indivíduos acima dos 45 anos de idade, então preconiza-se a determinação da glicemia a cada 3 ou 5 anos a critério do clínico, né? Determinação da glicemia, né, em maior frequência a cada 3 anos ou menos, ou antes dos 45 anos, se houver alguma dessas condições. O indivíduo ser portador de sobrepeso ou obesidade, hipertensão arterial sistêmica, se ele possuir dislipidemia, ou seja, HDL, lipoproteína de alta densidade menor que 35 e triacilglicerol acima de 250. No caso de mulheres com a síndrome do ovário policístico, doença cardiovascular aterosclerótica e etnias como negros, latinos, americanos nativos e americanos asiáticos e diabetes mellitus gestacional. Esses fatores de risco que a gente chama, eles são o suficiente para que se determine a glicemia com maior frequência em indivíduos, tá? A partir dos 45 anos, ou melhor dizendo, fazê-lo antes dos 45, ok? Bom, em indivíduos acima dos 45 anos, sem síndrome metabólica, nós vamos observar aí quais são os critérios para a classificação da síndrome metabólica, tá? Caso esse indivíduo esteja com a idade de 45 anos ou mais, né? E tenha dois desses fatores de risco, também deve-se realizar a dosagem da glicemia para o rastreamento do diabetes, tá? Em 3 anos ou menos, ok? História familiar de diabetes em parentes de primeiro grau, sedentarismo, mulheres com história de aborto de repetição, isso é muito importante, então, constar da anamnese do clínico, ok? Que são informações importantes para que você também possa rastrear outras doenças, tá? Outros problemas como diabetes. Macrosomia, ou seja, crianças nascidas com 4 quilos ou mais, né? Mortalidade perinatal e uso de medicação hiperglicemiante como os corticosteroides, tiazídicos e beta-bloqueadores. Então, mesmo o indivíduo possuindo 46 anos ou mais, sem síndrome metabólica, ou seja, sem esses fatores de riscos acima que nós vamos ver, obesidade, hipertensão arterial sistêmica, etc., é importante que se ele tiver dois desses fatores de risco, né, se faça aí esse rastreamento para o diabetes em frequência menor que 3 a 5 anos. Bom, em relação ao diabetes mellitus do tipo 1, né, nós temos aí o diagnóstico de acordo com a dosagem de cetonemia, né? É muito importante esses pacientes, até para auxiliar, né, na insulinoterapia, sempre fazer essa dosagem de corpos cetônicos. Então, o corpo cetônico básico aí, né, para essa avaliação é o beta-hidroxibutirata, seu sal, né? Então, veja, depender aí da concentração, nós temos um diagnóstico em relação à cetose, ok? Então, de 0 a 0,4 milimol litro, esse indivíduo está sem cetose e a recomendação é dose corretora de insulina se necessário, né? Então, mostra aí que a quantidade de insulina que esse indivíduo está utilizando está ok, né? Essa glicemia não está alta e que, portanto, não está mobilizando ácidos graxos
graxos armazenados para a produção de corpos cetônicos. Então, um valor aí de 0,5 a 0,9 já é uma suspeita de cetose, repetir glicemia e cetonemia em 1 hora, ok? Considerar cetose se esse valor for maior que 1 milimol. Então, de 1 a 2,9 milimol por litro, já tem aí uma cetose estabelecida, tá? E medidas preventivas, ok? Então, intensificar a insulinização, ou seja, muito provavelmente há necessidade aí de aumentar a dosagem de insulina para remover esse excesso de glicemia, né? Ou para diminuir a hiperglicemia e evitar a formação, a produção de corpos cetônicos. E a partir de 3 milimol litro, né, já se tem um risco de cetoacidose. Nesse valor, o indivíduo, o paciente, já deve ser orientado a procurar emergência para evitar maiores problemas, como, por exemplo, o coma cetótico. Bom, então nós temos aí que até então a gente não discutiu, né, uma nova classificação de diabetes, né, a inserção de uma nova condição, que é o diabetes mellitus do tipo 3, né, que é a resistência aí, da insulina no cérebro, né? Que é o mal de Alzheimer, a doença de Alzheimer muito prevalente nas mulheres, tá? Então, essa condição está relacionada também à resistência da ação à insulina no cérebro, ok? E que culmina aí com a doença de Alzheimer. Isso já está estabelecido. Então, claro, uma vez destruídos os neurônios, né? O que se faz mais é o paliativo. Então, o cuidado, principalmente com as mulheres, que essa doença tem a maior prevalência nas mulheres, mulheres pré-diabéticas, nós vamos ver aí os parâmetros de diagnóstico, mulheres com obesidade. Então, pensar nesse sentido também, que é um fator para a doença de Alzheimer, tá? Diabetes mellitus gestacional, né? É aquele então, é aquela condição, é o diabetes diagnosticado pela primeira vez durante a gestação, tá? E ocorre aí com uma prevalência variando de 1 a 14% das gestantes. Claro que há também o fator de risco, né? E a gente também tem que tomar só um cuidado na hora de fazer esse diagnóstico. Se você tem a condição de fazer acompanhar a gestante, por isso que é importante fazer o pré-natal, né? Desde a primeira consulta, a partir do momento então que se tem a informação da gestação, para o rastreamento não só de outras doenças, né, mas do diabetes, né? Então, no primeiro trimestre, a gente vai ter aí, nós vamos ver adiante, que o parâmetro diagnóstico é para uma pessoa não gestante, tá? E a partir então do primeiro trimestre, nós temos outros valores diferentes em relação ao diagnóstico da população, né, não gestante. Então, normalmente a glicemia normaliza no pós-parto, tá? Quando essa condição ocorre pela primeira vez na gestação, tá? Porém, veja que tem uma prevalência aí bastante variável, né? Essas mulheres têm um risco aí variável, né, em relação a desenvolver o diabetes tipo 2 até 16 anos no pós-parto, tá? Então, outros tipos, né, de 1 a 5% dos casos diagnosticados, a gente viu também em relação a síndromes genéticas específicas, fármacos, infecções, doenças do pâncreas. Só para repassar aqui. Bom, em relação à síndrome metabólica, como nós vimos há pouco, que é uma condição que acaba por fazer um controle diferenciado, né? Ou melhor, um rastreamento para o diabetes em pessoas adultas, por exemplo, né? Então justifica fazermos aí o rastreamento para o diabetes em pessoas abaixo de 45 anos, né? Se elas, ou em maior frequência, abaixo de 45 anos, de 3 em 3 anos, pelo menos, se a pessoa é portadora de síndrome metabólica, tá, pessoal?
Embora a síndrome metabólica, pessoal, ela seja aí, tem causas e consequências do diabetes nela, né? Os parâmetros são esses, né? Se o indivíduo tiver pelo menos três critérios positivos, né? Ou seja, se ele, se a gente perceber, né, algum desses critérios aqui para o indivíduo, então ele é classificado como portador de síndrome metabólica. Como que seria isso? Aumento da circunferência abdominal, tá? Então, vamos tomar com base aqui os sul-americanos, né? O que seria o aumento da circunferência abdominal? Um abdômen grande seria um valor mínimo de 90 centímetros para homens e mínimo de 80 centímetros para mulheres. Isso já os classifica como aumento da circunferência abdominal ou obesidade visceral. Elevação de triglicérides, né? Ou se o indivíduo faz tratamento específico para hipertrigliceridemia. Se ele faz uso de medicação, como por exemplo fibratos, e que, portanto, ele tem uma trigliceridemia abaixo de 150, ele já é considerado, então, com esse fator de risco, só está em tratamento. Mas se não, e ele apresentar triglicérides séricos acima, igual ou acima de 150, também é um outro fator para a positividade da síndrome metabólica. Se ele tem redução da lipoproteína de alta densidade, ou seja, se homem ele apresenta HDL menor que 40 e mulheres menor que 50. Aumento da pressão arterial ou tratamento específico. Se o indivíduo não tem o diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica, mas apresenta aí a pressão arterial sistólica maior ou igual a 130 e diastólica maior ou igual a 85, também é um outro fator para positividade. Ou se não, se ele tem 12/8, mas faz uso, né, de medicação para o tratamento, já é considerado também, então, um fator positivo. E aumento da glicemia de jejum, ou seja, se esse indivíduo tem a glicemia igual ou maior que 100. Se o indivíduo possui positividade para pelo menos três critérios dos apresentados, ele então é diagnosticado com síndrome metabólica. E esse diagnóstico então faz com que o clínico tenha então aqueles parâmetros para o acompanhamento da glicemia, tá? Daquele indivíduo, para o acompanhamento e rastreamento do diabetes. Bom, aqui então nós vamos começar, pessoal, a discutir em relação aos critérios diagnósticos do diabetes, né? Então, o que nós temos, isso segundo aí a Associação Americana de Diabetes e a Sociedade Brasileira de Diabetes. Nós temos então algumas condições, tá? Em relação aos critérios de diagnóstico. Uma condição de normalidade, a glicemia de jejum alterada, nós temos a condição de tolerância diminuída à glicose e o diagnóstico do diabetes mellitus propriamente dito. Então, se o indivíduo, né, ele faz a dosagem de glicemia de jejum, né, em que esse jejum foi realizado com ausência de ingestão calórica aí, pelo menos de 8 horas, e o diagnóstico der valor de 99 ou menos, esse indivíduo é considerado então normal em relação ao diagnóstico para diabetes. Se esse indivíduo, tá, ele é submetido a uma sobrecarga oral de glicose, e aí a gente vai ver as condições em que justifica o teste oral de tolerância à glicose. Se ele apresenta, após esse teste de sobrecarga oral de glicose, em que o indivíduo toma, primeiro ele dosa a insulina de jejum, ingere 75 gramas de glicose, tá? Anidra diluída em água,
E após 2 horas é medida novamente a glicemia. Se der abaixo de 140, então esse indivíduo não tem diabetes. A glicemia de jejum alterada, então, seria uma glicemia entre 100 e 125, ok? Então vejam os termos. Glicemia de jejum alterada, obviamente, é com base no resultado de glicose de jejum, ok? Que o parâmetro de normalidade é de 70 a 99. Tolerância diminuída à glicose, então essa condição ela está relacionada ao exame de sobrecarga oral à glicose, tá? Então, se esse indivíduo, após fazer a ingestão em jejum de 75 gramas de glicose anidra diluída, né? E após 2 horas o resultado apresentar entre 140 e 199, esse indivíduo então ele tem tolerância diminuída à glicose, também chamado de pré-diabetes, certo, pessoal? E o diabetes mellitus, em relação ao critério de glicemia de jejum, seria um indivíduo que possui a glicemia igual ou maior a 126, né? E aí nós vamos ver depois, esse exame ele deve ser repetido, tá? Para confirmação, pelo menos 2 exames. Então, um outro critério para diagnóstico seria, né, em relação à sobrecarga oral à glicose. Se esse indivíduo, então, após a ingestão em jejum de 75 gramas de glicose, né, após 2 horas dessa ingestão, apresentar o valor de glicemia igual ou maior a 200, é diagnóstico também para diabetes mellitus, tá? Uma outra situação é e você não precisa fazer a repetição desses exames, todos esses exames aqui, seja com base na glicemia de jejum ou do teste de sobrecarga oral, há de se fazer a repetição desse exame em outro dia, tá? De forma que garanta aí as mesmas condições, né? De dieta, de hábitos, etc. Porém, se o indivíduo apresenta os sintomas clássicos do diabetes, que a gente mencionou, ele relata poliúria, ele relata polidipsia, ele relata polifagia, ele relata perda ponderal, então você já está diante aí dos sintomas clássicos da glicemia, da diabetes, perdão. Caso esse indivíduo ele faça o exame da glicemia de jejum e esse exame, né, ele dê acima de 200, ok? Maior ou igual a 200, com os sintomas, então não precisa repetir o exame e fecha seu diagnóstico, ok? Também tem o diagnóstico aí do diabetes, mais atualmente, com base na hemoglobina glicada, que a gente comentou que é um produto de glicação avançada, né? Então, ou seja, a hemoglobina ela se complexa, né, de forma não enzimática, né, irreversível com a glicose. Então, esse complexo, essa glicação, a gente viu que são produtos tóxicos, né, que geram espécie reativa de oxigênio e que lesam a célula, ocorre morte celular e etc. Então, um parâmetro para diagnóstico também é a glicemia, perdão, a hemoglobina glicada igual ou maior a 6,5%, tá? A gente vai ver um detalhe adiante desse exame aqui que ele tem que ser realizado conforme um padrão internacional, senão ele não vale como diagnóstico, apenas para acompanhamento e avaliação do risco, tá, de desenvolvimento ou de complicações micro e macrovasculares, ok? Então, para a gente fechar essa aula e em relação aí ao diagnóstico, né? Então, indivíduos adequados para o teste. Todos os indivíduos
com a exceção das grávidas, que são outros parâmetros que veremos adiante. Então nós temos aí os marcadores. Glicemia de jejum, se o indivíduo apresentar, tá? Por pelo menos aí 2 ensaios, ok? O valor de 126 ou um valor maior é critério para o diabetes. Vejam lá, ó. A menos que uma hiperglicemia inequívoca esteja presente, o diagnóstico requer 2 resultados clinicamente significativos, tá? O que pode ocorrer é você solicitar glicemia de jejum e glicose 2 horas após o teste de tolerância, tá? Se neste caso um valor da normal, ou seja, a glicemia dá 98 e a glicose der 201, um critério deu positivo e o outro não. Você repete aquele que deu positivo. Se ele voltar a ser positivo, fecha seu diagnóstico. Ok, pessoal? Então, nós temos o parâmetro em relação à glicemia de jejum, lembrando sempre que esses exames, à exceção da presença dos sintomas clássicos, devem ser repetidos em outro dia, ok? Então, em relação à glicemia de jejum, valores iguais ou maiores que 126 mg decilitro, fecha o diagnóstico de diabetes. Após o teste de tolerância oral à glicose, ou seja, o indivíduo em jejum, ele é submetido aí a uma sobrecarga de 75 gramas de glicose e após 2 horas mede-se a glicemia. Se der igual ou maior a 200, fecha-se o diagnóstico de diabetes, tá? Em relação à hemoglobina glicada, se o laboratório ele tem a condição de fazer esse teste de forma padronizada, também pode ser utilizada para o diagnóstico, né? Fechando quando este apresentar valor de igual ou maior que 6,5%, ok? Então a glicose de jejum alterada, ela seria o quê? Uma situação de pré-diabetes. Então vejam, só para a gente marcar aqui, essas 3 condições aqui é condição para o diagnóstico, tá? Essas 3 condições aqui, pessoal. Então, é a condição para o quê? Diagnóstico do diabetes. Então, nós temos a situação aí de pré-diabetes ou tolerância à glicose diminuída, alterada, que é a glicose de jejum alterada, ok? Ó, glicose plasmática de jejum, tá? Quando ela está no valor entre a normalidade do diabetes, ok? Então, entre 100 e 125, tá? O valor de glicemia, nós temos uma condição aí de pré-diabetes, tá? Você pode, em relação a esse indivíduo aqui, solicitar um TOTG, um teste oral de tolerância à glicose, porque a glicemia plasmática ela é facilmente alterada, modificada com os hábitos. Se o indivíduo, por exemplo, fez um jejum exagerado, né, no preparo do exame, com medo de dar um resultado positivo para diabetes, pode ser que ele consiga, mesmo com diabetes, ele consiga aí chegar ao exame com o valor de glicemia de jejum normal. Fez excesso de atividade física, deixou de comer, de fazer sua dieta habitual, e aí você pode ter uma glicemia normal. E aí você testa de fato a primeira fase de secreção de insulina quando esse indivíduo se submete a uma sobrecarga. Então, é muito comum, se o indivíduo ele já tem uma classificação de pré-diabetes, né? Ele já tem um valor de 100 a 125, é muito suspeito, né? Somado a outros fatores de risco, ele é obeso, ele tem triglicerídeo alto. Então é possível que ele que se feche o diagnóstico após essa sobrecarga, né? E dando acima de 200 fecharia, tá? Mas em relação ao pré-diabetes, seria isso, né? Uma condição aí intermediária entre a normalidade e o diabetes. No caso da glicemia de jejum, seria o valor de 100 a 125.
No caso da sobrecarga, né, do teste de TOTG, seria de 140 a 199. E no caso da hemoglobina glicada, quando o laboratório ele tem a metodologia padronizada para fazer essa medida para fins de diagnóstico, então um estado de pré-diabetes seria entre 5,7 e 6,4, ok? Bom, em relação às mulheres, nós veremos a seguir, com mais detalhes, tá? Todas as grávidas, a partir, né, ou entre a 24ª e 28ª semana de gestação, deverão ser submetidas ao TOTG 75 gramas, que é o que? É aquele teste em que o indivíduo vai fazer o jejum de 8 horas, vai dosar a glicemia de jejum. Após a dosagem da primeira glicemia de jejum, ela vai ingerir 75 gramas de glicose. E após uma hora, no caso para gestante, né, tem duas medidas, 1 e 2 horas. Após uma hora do TOTG, ok? É critério de diagnóstico de diabetes gestacional um valor igual ou maior que 180 e após 2 horas um valor igual ou maior que 153. Veja como o diagnóstico ele é diferente da população não gestante. Ele tem parâmetros menores. E a glicemia de jejum, vejam, ela não é o critério de 126, né? A partir da 24ª semana, pessoal, se a grávida apresentar uma glicemia igual ou maior que 92, ela tem diabetes gestacional. Se ela é submetida ao teste oral de tolerância à glicose após uma hora de 180, ela tem o diabetes gestacional. Veja que não é acima de 200, né? E se após 2 horas for 153 ou mais, ela tem o diabetes. Então, são outros critérios diagnósticos, ok? Bom, então, em relação ao diagnóstico do diabetes mellitus gestacional, nós temos a seguinte situação. Se a paciente, então, ela faz o pré-natal desde o início e, obviamente, antes do primeiro trimestre se completar, o rastreamento por diabetes mellitus em relação aos parâmetros diagnósticos serão os mesmos para a população não gestante, ou seja, na primeira consulta, tá? E até a 12ª semana, que se considera para fins do diagnóstico de diabetes mellitus gestacional, tá? A mesma situação de uma mulher não gestante, então os critérios são os mesmos para a população não gestante, ou seja, da primeira consulta, ok, do pré-natal, desde que essa consulta ocorra até a 12ª semana, então os critérios serão os mesmos, ou seja, glicemia de jejum maior ou igual a 126 miligramas decilitro, glicemia 2 horas após sobrecarga com 75 gramas de glicose maior ou igual a 200 miligramas decilitro, ou também, né, caso o clínico escolha aí um ou mais exames a serem executados, né? Ou hemoglobina glicada, nós veremos, né? Ela também tem essa abreviação, hemoglobina A1C, que é a porção em que se realiza a glicação com a maior parte da glicose, né? Ou seja, o critério de 6,5 ou mais, né? 6,5% ou mais. Também uma glicemia aleatória maior ou igual a 200 miligramas, como a gente comentou, na presença dos sintomas clássicos, que são poliúria, polidipsia, polifagia e
perda de peso, tá? Obviamente, a confirmação, como a gente comentou, ela deve ser feita pela repetição dos exames alterados, tá? Na ausência de sintomas. Por quê? Claro, se você tem um valor de glicemia de 200 ou mais, na presença de sintomas, fecha seu diagnóstico sem a necessidade de repetição. Quando você tem alteração, né? Se você vai fazer somente a medida da glicemia e essa medida está alterada, ou seja, ela está com um valor de 126 ou mais, por exemplo, sem a presença de sintomas, repete-se então a glicemia de jejum em um outro dia. É importante salientar que a dieta habitual desse indivíduo, inclusive nível de atividade física, deve ser o padrão, né? Para que não tenha alteração nesses exames. Caso seja feito mais do que um exame, um de parâmetro para diagnóstico de diabetes, o outro não, então repete-se aquele que deu o parâmetro para diagnóstico, né? Isso, lógico, se na ausência de sintomas. Bom, a partir então da 12ª semana do primeiro trimestre, o parâmetro então muda, já não é o parâmetro aí para a população não gestante, né? A partir desse momento, então, já se considera aí uma alteração, né, no metabolismo e os critérios passam então a ser glicemia de jejum maior ou igual a 92 miligramas decilitros, ok? Então, se a partir da 12ª semana até a 24ª a gestante apresentar glicemia menor que 92, então deve-se repetir o exame entre a 24ª e 28ª semana, ok? Com o teste TOTG. Então, que fique claro isso aí, ok? O parâmetro, então, para 92 miligramas decilitro ser o diagnóstico do diabetes, ele então é a partir do primeiro trimestre. Antes disso, os parâmetros são os mesmos para a população não gestante, ok? São esses aqui de cima. Então, a partir da 12ª semana, né, os critérios são esses aqui. Da 12ª semana até a 24ª, caso a gestante, então, apresente aí valores de glicemia menor que 92, né? Orienta-se que a partir da 24ª semana, entre a 24ª, melhor dizendo, e a 28ª, se faça o teste de tolerância oral à glicose, certo? Bom, neste teste, como nós vimos, será coletada a glicemia de jejum, 8 horas de jejum, ok? E após essa coleta de jejum, será dado à paciente uma carga de glicose, né, contendo aí 75 gramas. Após 1 hora, mede-se e após 2 horas, mede-se novamente. Se após a primeira hora apresentar valor maior ou igual a 180 e após a segunda hora maior ou igual a 153, então fecha-se o diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. Diabetes mellitus gestacional não é aquela pessoa, aquela gestante que tem história prévia de diabetes. Então, essa gestante ela possui diabetes. Se essa pessoa, se essa gestante nunca teve diagnóstico anterior e apresenta essa doença, né, durante a gestação, então só assim que é chamado de diabetes mellitus gestacional. É importante diferenciar isso aí, tá? Diabetes mellitus gestacional de diabetes mellitus de qualquer outro tipo, tá? Diabetes mellitus gestacional é quando se diagnostica o diabetes pela primeira vez na gestação.
Então, se a gestante já tinha diabetes anteriormente, então não se diz, não se fala, não se usa o termo diabetes mellitus gestacional. Bom, um outro parâmetro que nós temos também para avaliar, muito mais para fazer o controle, né, desse diabetes, principalmente do tipo 2, né, uma vez que no diabetes tipo 1 a gente vê que o indivíduo não produz insulina, então é a própria insulina, né? Nós podemos pedir a insulina para verificar também aí o seu nível de secreção, se o indivíduo está hiper ou normosecretivo, né, em relação à insulina. Ela possui a meia-vida aí de 4 a 9 minutos, o valor de referência é de 6 a 27 microunidades internacionais mililitro. Ela não é utilizada, como a gente acabou de demonstrar aí, em relação ao diagnóstico, para o diagnóstico de diabetes, certo? Ela é utilizada aí para diagnóstico de insulinomas e também para hipoglicemia de jejum, quando detecta-se, então, neste caso, baixos valores aí, ó, de insulina, ok? Nós também podemos utilizar o valor de insulina de jejum, né? Insulina basal, com o valor de glicemia de jejum para calcular aí o fator OMA, né, de resistência à insulina, para saber se esse indivíduo aí possui resistência à insulina. Então, de posse desses exames, só atentar, neste caso aqui, para o valor de referência de normalidade ser menor ou igual a 2,71, então a insulina de jejum ela está na unidade microunidades internacionais por litro e a glicemia de jejum milimol por litro, né? E se o indivíduo tem valores acima de 2,71, então conclui-se que ele tem resistência periférica à ação da insulina, mesmo que ele possa ter aí valores, né, entre 100, né, e 126, como nós vimos, tá? Mas já dá para a gente perceber aí 125, né? Mesmo que ele tenha a glicemia de jejum aí nessa faixa, a gente pode detectar uma resistência à ação periférica da insulina, dependendo aí dos valores de insulina e de glicose de jejum. Bom, o teste oral de tolerância à glicose, como mencionamos aí para fins de diagnóstico, né? Como é que é feito? Então, dosa-se a glicemia de jejum no primeiro momento, após o jejum, né, calórico de pelo menos 8 horas, né? O ideal que seria de 8 horas. E após a coleta da glicemia de jejum, né, administra-se ao paciente 75 gramas de glicose, ok? É o padrão, né? Geralmente é o que se faz. E coleta essa glicemia após 2 horas, tá? Para fins de diagnóstico, pessoal, somente se usa aí o valor de 2 horas após a sobrecarga, a exceção que a gente acabou de ver para o diagnóstico de diabetes mellitus gestacional, que se tem aí a coleta em 1 e 2 horas, certo? Bom, para crianças, a dosagem dessa glicose deve ser de 1,75 gramas por quilograma de peso, né? Não ultrapassando o total de 75 gramas, certo? E também poderão ouvir dizer aí curvas glicêmicas, né? Que na verdade não tem nenhum fim aí para diagnóstico, né? Alguns clínicos ultimamente nem usado essa curva glicêmica, ok? Não tem aí valor clínico. O que se tem é 60 minutos, né, para fins do diagnóstico após sobrecarga, ou 30 e 60 para o diagnóstico de diabetes mellitus
gestacional. Agora que saiu, vamos só corrigir aqui. Certo, pessoal? Então, como está logo aqui abaixo. Bom, então aqui o parâmetro, né, para diagnóstico do diabetes utilizamos a hemoglobina glicada, certo? Bom, primeiro, para isso, o laboratório ele deve estar certificado, né, com o método padrão, que é o método da NGSP, tá? Sigla aí desse programa internacional, que foi a metodologia desenvolvida no estudo, em um dos principais estudos para diabetes, ok? Então, até o momento, o Brasil não possui laboratório, né, certificado para o uso da hemoglobina glicada para fins de diagnóstico. Então, serve para o acompanhamento do paciente e também para o seu prognóstico em relação aí às suas possíveis complicações, certo? A gente viu que uma das vias para as complicações do diabetes são os produtos de glicação avançada, entre glicose e proteínas, né? E no caso da hemoglobina glicada é um exemplo, gerando aí alta concentração aí de espécie reativa de oxigênio e causando dano celular. Então é muito importante para o acompanhamento, caso o laboratório seja certificado, pode-se usar também para fins de diabetes, conforme aí os parâmetros que aqui estão, de 5 a 5,5, normal, de 5,5 a 6, com maior risco de desenvolver diabetes, né? Pré-diabético de 5,7 a 6,4 e o diagnóstico já se confirma a partir de 6,5. Não sendo possível o diagnóstico do diabetes por meio da hemoglobina glicada, então ela continua sendo um parâmetro importante no acompanhamento do paciente e da doença, né? De forma que a meta, nós veremos, né, ela deve ser para um controle adequado menor do que 7, a fim de quê? De diminuir esses produtos de glicação avançada e o dano celular, certo? Então, para isso, ela é muito importante. Bom, algumas condições aí que podem cursar com o falso aumento ou falsa redução da hemoglobina glicada, que é a porção aí 1C, né? Então, por isso que ela é também chamada de hemoglobina A1C, ok? Então, no caso aí de uma hemoglobina falsamente reduzida, nós temos algumas situações, né, que a gente tem que estar atento aí em relação à clínica para a nossa interpretação. Por exemplo, anemia hemolítica, algumas hemoglobinopatias, hipertiroidismo, queimaduras, desintoxicação por chumbo, deficiência de eritropoetina, deficiência de ácido fólico, piridoxina, cianocobalamina, né? Grandes ingestões aí de vitamina C ou E podem, tá, cursar aí com uma falsa redução dessa hemoglobina glicada. Por outro lado, algumas situações aí, como anemia ferropriva, tá? Aumento do hematócrito também podem dar um resultado aí falso positivo, vamos dizer assim, para uma hemoglobina aumentar. Bom, então, como a gente acabou de dizer, ela pode ser utilizada para o controle do diabetes mellitus, para o diagnóstico, quando se tem aí um laboratório certificado para fazer o exame com a finalidade de diagnóstico, né? Para um controle deve ser dosada aí 2 vezes ao ano para valores até 7% e conforme aí o julgamento clínico de 3 a 4 vezes ao ano, se esses valores forem maior do que 7%, tá? Ou quando se quer acompanhar aí pelo menos a partir de 3 ou 4 meses aí da conduta terapêutica, se já houve impacto em relação aí à hemoglobina glicada, ok?
Como a gente viu que a hemoglobina ela tem a meia-vida aí de 120 dias, né? Mais ou menos de 3 a 4 meses, então a hemoglobina glicada ela tem as suas vantagens nesse sentido. Então ela não precisa do jejum e ela reflete essa glicemia média aí durante esse período de sua meia-vida, de 2 ou 3 a 4 meses, certo? Estima-se então que a elevação de 1% na hemoglobina glicada, né, significa aí um acréscimo, um impacto aí de entre 25 e 35 miligramas decilitro na glicemia, ok? A gente já disse aí, diante de uma situação que a gente tem é, alguns problemas aí de saúde, né, que podem interferir nos valores de hemoglobina, a gente pode utilizar aí a frutosamina, né, que é a glicação aí com a albumina. Essa proteína, então, ela já não tem a meia-vida da hemoglobina, ela já tem uma meia-vida bem menor e que, portanto, ela nos dá uma ideia da glicemia aí de no máximo 15 dias. É interessante também a dosagem da frutosamina para avaliar, né, uma intervenção ou uma modificação terapêutica, né, neste período aí inicial do plano alimentar, ok? Então tem-se aí o valor de referência da frutosamina, obviamente ele pode variar conforme a metodologia, né, da determinação, tá? E então, a hemoglobina glicada, não tendo nenhuma situação, tá, que impeça a adequada interpretação, como nós vimos anteriormente, alguns casos de hemoglobina, alta ingestão de vitamina C, então a gente pode utilizá-lo inclusive para fazer aí uma glicemia média, né, para se estimar uma glicemia, através dessa fórmula aqui, né, 28,7 vezes o valor da hemoglobina glicada menos 46,7. Então, por exemplo, estamos com um paciente aí que o seu resultado de hemoglobina glicada deu 11%. Então, a gente consegue aí fazer uma glicemia média estimada, né, a partir dessa forma, dessa equação, que no caso seria de 269. Ou seja, durante esse período de 3 meses, né, de 3 a 4 meses, a glicemia média desse paciente foi de 269, né? Bastante elevada, então dá para a gente ter uma ideia aí do controle do paciente em relação à sua glicemia, né? E aqui tem um quadro que a gente consegue estimar isso aí, né? Em relação, já pronto, né? Em relação aos valores de hemoglobina e a glicemia média desse paciente. Então, é possível também a gente realizar esse cálculo aí e ter a ideia de como anda aí o controle do paciente. Bom, para finalizar, então nós temos aí alguns parâmetros ideais, né, que se almeja em relação ao controle do diabetes. Qual é a meta do tratamento, né, e da mudança do estilo de vida do paciente, tá? São basicamente esses 5 parâmetros, né? Ausência de glicosura, isso aí também nos mostra um controle da glicemia e também da função renal, que a glicose de jejum esteja sempre abaixo de 110, obviamente para aqueles que estão em insulinoterapia, o cuidado dessa glicemia não baixar muito, então ajustar a dosagem de forma que fica acima de 80, ou seja, entre 80 e 110, uma glicemia pré-prandial, né? Antes de uma refeição menor que 140 e uma glicemia pós-prandial abaixo de 140, né? Isso tomando por base aí, por exemplo, realizou um almoço, espera 2 horas e mede a glicemia, né? Então o ideal é que ela esteja abaixo de 140. E tem alguns parâmetros aí que nós podemos estratificar. O ideal seria que essa glicemia no pós-prandial varie de 79 a 140, aceitável de 70 a 200, né? E inaceitável abaixo de 60, com o risco já, tá?
da hipoglicemia e aí as consequências agudas, né, e graves da hipoglicemia e acima de 240. Então, o ideal é que ela gire em torno aí de 80 a 140, né? Cuidando sempre para aquele paciente usuário de insulina em relação aos valores do limite inferior, né? Para cuidar aí em relação à hipoglicemia e seus sintomas, né? E a hemoglobina glicada menor ou igual a 7%. Então, esse aqui seria um controle ideal para o paciente com diabetes mellitus, né, com o intuito principal de retardar a progressão da doença e principalmente em relação àquelas quatro vias, né, de geração de superóxido, né, que são as principais vias de geração de radicais livres e também com o dano celular, que culmina aí naqueles desfechos que a gente bem comentou, próprios aí do diabetes. Ok, pessoal? Então, por hoje é isso. Espero que todos tenham compreendido. Bons estudos e até a próxima aula.